Vão para Vossa Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional, as minhas primeiras palavras para agradecer esta recepção, esta anfitrionia, e permita-me também que estenda à Sra. Paula este meu reconhecimento. Há muitos anos, eu diria há muitas décadas, que sou um apaixonado pelos Açores. Não foi preciso chegar à Presidência da República para me apaixonar pelos Açores. Penso mesmo que é mau sinal quando alguém se apaixona por uma causa no exercício de uma função. Ou é um apaixonado por natureza, ou então fica sempre a sensação de algo de falso nessa serôdia paixão. Apaixonado desde os anos 70. Aqui vim 1, 2, 10, porventura 20 vezes ou mais, nas décadas de 70, de 80, de 90, no virar do século. E várias vezes me senti como que açoriano, que é um modo de dizer, partilhando a vossa identidade, que é um pouco a nossa identidade toda. A vossa saga, que é um pouco a nossa saga toda. E partilhando a diferenciação ilha a ilha, que é uma das riquezas próprias deste povo e desta região. Mas a minha paixão teve a oportunidade de se traduzir civicamente, desde logo como deputado à Assembleia Constituinte, votando a Constituição da República Portuguesa, que consagrou a autonomia também dos Açores. Num clima, aliás, unânime e jubiloso, como aquele que foi vivido num período difícil, em que nem tudo era júbilo e mais dividia por vezes do que unia. Pois bem, essa autonomia uniu-nos. E fui mais longe, participando, ao menos indiretamente, em processos de revisão constitucional, como de 1997, aprofundando a autonomia, num quadro de percepção da riqueza dos poderes, das perspectivas que ultrapassavam as meras atribuições jurídicas. Correspondiam ao mesmo tempo a uma história, a um sonho, à tal saga e a uma maneira de ser, também açoriana. E hoje, olhando para esse passado, que parece remoto, mas que é, apesar de tudo, recente numa história longa de Portugal, considero feliz, nos traços essenciais, aquilo que foi construído ao longo dessas décadas no edifício constitucional. E precisamente pela razão que Vossa Excelência indicou. Olhamos à volta e vemos como outras aparentes saídas se defrontam com a impossibilidade própria da vivência, não apenas da realidade dos Estados que existem, mas sobretudo da integração europeia, que é um empenho de todos nós, vivida de forma diferente, como é próprio de uma sociedade plural, mas que conhece com realismo as suas fronteiras, os seus limites e as suas exigências. Apesar de tudo, que sagacidade no meio de uma revolução o ter possível encontrar, e depois que luta porfiada e que capacidade de recriação o ter sabido rever o texto constitucional para o ir adaptando a novos tempos e a novos desafios, num equilíbrio prudente entre o ir mais longe nessa mudança de mentalidade que Vossa Excelência referiu e que eu tinha referido há pouco numa aula na Universidade dos Açores, mas mantendo laços tão profundos, tão densos e tão ricos como são aqueles que nos unem a todos na nação que formamos. Naturalmente, como Presidente da República, esta é
uma oportunidade única proporcionada por esta visita em 2 tempos. Quis o destino que assim fosse, mas foi um bom destino. Para os crentes se dirá que foi a providência divina. Para os não crentes, apenas o destino. Mas foi propício. Foi propício porque em 2 momentos diversos da nossa vivência coletiva, pude aqui vir, aqui estou, novamente, e como Vossa Excelência disse, tenho podido ver aquilo de melhor me tem sido não apenas oferecido, mas proporcionado pela generosidade de todas as ilhas por onde tenho passado. Tenho a concluir aquilo que, no fundo, já tinha concluído antes de ser Presidente da República, o que é muito acalentador. Não se trata de descobrir nada em função da missão constitucional recente, que é aquilo que de melhor existe nos Açores, são os açorianos. De longe, a história é notável, o património é riquíssimo, a generosidade é ilimitada. Feitos os Açores como foram feitos contra o vento e contra as marés, com uma resiliência, como se diz agora, que permite afrontar latitudes e longitudes e afirmar o mesmo caráter, a mesma personalidade, a mesma determinação. De facto, os açorianos são excepcionais. São excepcionais. E aquilo que admiramos nos açorianos corresponde, humildemente vos queria dizer, àquilo que, a meu ver, de excepcional ou de mais excepcional têm os portugueses. O termos nascido como uma realidade improvável, nos termos assumido e progressivamente projetado um pouco por todo o mundo, contra ventos e marés. Termos resistido a perdas de independência, a riscos de perda de independência, a riscos de dependências de toda a natureza política, económica, financeira e outra, e até cultural, e termos ultrapassado todos esses desafios. E todos os dias o fazemos. Todos os dias surpreendermos os outros na maneira como somos. De alguma maneira inspirando-nos naquilo que os açorianos fazem, também há séculos. Ouvi com muita alegria também, da parte de Vossa Excelência, afirmar, por um lado, os sucessos coletivos deste povo, desta gente, destas comunidades, e, por outro, reconhecer os esforços que estão a ser feitos e vão sendo feitos, nomeadamente no domínio da educação e no domínio social. São problemas que também são largamente comuns ao todo nacional. A educação é crucial. Passa por aí a diferença entre as sociedades. E a inclusão social, beneficiando de uma abertura que é açoriana e é portuguesa em geral, de uma capacidade de compreensão, de tolerância, de diálogo, que não afasta o pluralismo e a diferença de opiniões, mas que oferece horizontes, que são horizontes que se tornam cada vez mais bem escassos em muitas sociedades contemporâneas, profundamente egoístas. Profundamente egoístas. Isso também, permanentemente, une as visões de açorianos e de portugueses em geral. Aquele personalismo, se quiserem para outros, humanismo, que vamos vivendo, cada qual à sua maneira, pensando em pessoas concretas, de carne e osso,
nas suas vicissitudes, nos seus sacrifícios, nos seus sonhos, às vezes nos seus desalentos, e trabalhando para eles. Porque disto se faz o nosso comportamento cívico e a nossa responsabilidade política cotidiana. Não imagina o júbilo profundo com que me sinto agora Presidente da República, confirmando a paixão que tive como cidadão desde a primeira hora em que pus os pés em terra açoriana. É um júbilo ilimitado. É como que regressar a uma realidade que sinto como uma casa minha. Não apenas por ser a casa de todos os portugueses e, portanto, do Presidente da República, que tem de próprio, pela própria Constituição, se encontrar acima do Governo da República, da Assembleia da República e, portanto, também dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas, o que lhe permite um horizonte que relativiza aquilo que de vez em quando existe sintonias e procura aprofundar o que existe de convergências. E naquilo que depender do Presidente da República, naturalmente, até porque o votei na Constituição e votei com 20 e poucos anos, é evidente que podem os Açores contar com esse permanente espírito de compreensão, de audição, de participação, de partilha, de conjugação. Falou Vossa Excelência do mar, é evidente, é um domínio em que tal é essencial. Falou Vossa Excelência na problemática de estruturas que cobrem realidades comuns no todo nacional. Eu poderia acrescentar mais um ou outro ponto, que Vossa Excelência certamente não referiu, por entender que o espírito caloroso que nos envolve hoje desaconselharia essa menção. Mas também esses pontos que estão presentes no seu espírito e no meu espírito, no espírito de vários dos que aqui nos acompanham, também esses pontos fazem parte do domínio da convergência, do diálogo, que são imprescindíveis. Quer aqueles que são do foro estritamente interno, quer aqueles que supõem, naturalmente, algum diálogo externo. Todos eles estão no meu pensamento. Agradeço, muito sensibilizado, este presente, que evoca a primeira vinda, um momento singular do património cultural e religioso dos Açores, mas que cobre transversalmente toda a sociedade açoriana, do Senhor Santo Cristo. Naturalmente, no que me toca, sou muito sensível, porque evoca a história, evoca a fé de um povo, evoca a coragem de um povo, evoca a resistência de um povo, evoca a capacidade de se refazer e de acreditar no futuro. E é pensar nesse futuro, Sr. Presidente, que peço a todos Vossas Excelências que me acompanhem, bebendo pela prosperidade de Vossa Excelência e da Sra. Paula, de todos os presentes, mas sobretudo, naturalmente, de todos os açorianos, onde quer que se encontrem, aqui ou espalhados por todo o mundo, e também de todos os portugueses e de Portugal.